Despertando a consciência. Este é mais uma apresentação dessa nossa plataforma, na qual nós estudamos estudamos os assuntos referentes à saúde e espiritualidade. Nós estamos estudando o livro de Joana de Ângeles, Despertar do Espírito, e aproveitando-se, nos apropriando desses ensinamentos que a benfeitora nos dá, nós estamos falando nessas últimas apresentações, que hoje vamos continuar, sobre como a gente pode ser feliz, como é que a gente pode encontrar a felicidade. A gente sabe que a felicidade, enquanto aqui na Terra, é uma situação um pouco complexa e difícil. Aliás, já diz o Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo. Mas o Eclesiastes fala da felicidade sem jaça, da felicidade plena, da felicidade dos seres que já alcançaram a perfeição espiritual. Nós que ainda estamos, vamos dizer, engatinhando no processo evolutivo, ainda não temos o direito de nos apropriarmos integralmente desse tipo de felicidade. Mas nós podemos sim ter aquilo que a gente chama de felicidade possível. E para isso nós temos dois caminhos, que é o amor e o estudo. Quer dizer, a gente tem que trabalhar buscando se instruir, né? E amar a si próprio e amar a própria natureza, amar os nossos semelhantes, desenvolver o sentimento, que é a grande árvore que nasce do instinto. O instinto é a semente que dá origem ao processo evolutivo, desde as mais primitivas condições nas quais nós iniciamos a nossa jornada enquanto ser imortal e perfectível. Nós não somos perfeitos, porque não fomos criados perfeitos, fomos criados perfectíveis, simples e ignorantes, mas com possibilidade de avançar, de crescer, de se desenvolver e chegar às condições mais elevadas do processo evolutivo. Nós já temos aqui algumas companheiras, né? Temos aqui a Vera Lúcia, temos aqui a nossa Leia Brum, temos aqui a nossa Marieta, né? Simões. Então, já temos aqui algumas companheiras, alguns amigos que estão conosco, e tem aqueles que ainda não se manifestam aqui no chat, nos dando boa noite, nos cumprimentando, fazendo comentários, né? Mas sei que estão aí, tem várias outras criaturas nos assistindo. Inclusive tem pessoas novas que me prometeram que iam estar junto de nós nessa noite, e eu tenho a impressão que elas já estão aí. Então, as pessoas vão chegando devagar, vão dando seus cumprimentos, a gente vai respondendo e vamos aqui seguindo em frente com o nosso trabalho. Então, o assunto que nós estamos tratando é a felicidade, como eu estava dizendo. E a gente vai hoje falar da questão que está envolvendo a nossa sociedade, a sociedade na qual nós participamos dela. Ela está passando por um problema bastante complexo. Não é nos dias de hoje só essas coisas têm acontecido aqui no nosso país e em outros lugares do mundo, mas isso já vem de longa data, desde do século passado, que as coisas vêm se arrastando desse jeito. E a gente vai abrir o nosso estudo de hoje, pedindo ao Carlos para colocar nossas telas aí, né? A primeira tela, que é a tela de abertura, que é a tela que vai mostrar que nós estamos na felicidade ainda é a felicidade
que é o nosso assunto de hoje. Então, ele vai botar as telas aí, nós vamos acompanhando as nossas telas. Então, está aí o Carlos já compartilhando conosco, e aí está despertando a consciência, a felicidade. Ainda o tema continua o mesmo tema. Então, nós vamos ver que há 3 pilares fundamentais para que a gente possa iniciar o nosso estudo de hoje. Alô, Sinara já está aí também. Estou vendo que ela já deu boa noite, né? Depois da Vera Lúcia. Muito boa noite para vocês todos. A Leia Brum desejou uma noite abençoada para todos nós. E nós também desejamos que essa noite seja abençoada. Então, foi o Carl Jung que criou os três pilares. Criou não, ele estudou, ele fazendo uma análise cuidadosa do ser humano, ele concluiu que todos os povos, todo e qualquer povo, de qualquer latitude, tem uma predominância de crença em 3 fatores fundamentais, que são preponderantes para que a gente possa cimentar a essência da vida. O que é a essência da vida? A essência da vida é a apropriação da questão espiritual, né? Chegou também agora aqui a nossa Graciela Duque de Freitas. Boa noite, Graciela, seja bem-vinda. Então já temos aqui alguns amigos já conosco nessa hora. Então esses 3 fatores que o Carl Jung ele faz nessa análise cuidadosa do ser humano, ele percebeu que esses fatores que são preponderantes para alicerçar a essência da vida. O fator 1 é a crença em Deus, o fator 2 é a crença na sobrevivência da alma. Quando a gente estava usando a palavra crença aqui, nós não estamos falando da crença no sentido da pessoa, que a pessoa acredita nisso. Não é nesse sentido. A gente tá falando da crença no sentido que é uma lente que está nos nossos olhos, que a gente já consegue enxergar isso. Então, crença aqui é uma lente de visão espiritual. Então, o primeiro pilar é a crença em Deus, o segundo é na sobrevivência da alma, e o terceiro, que é a crença na ação do bem, a ação benfazeja aos próximos, quanto nós também fazemos o bem a nós próprios. Então, é crença em Deus, crença na sobrevivência da alma e a crença no bem e fazer o bem aos outros, como nós gostaríamos que o bem fosse praticado para todos nós. Então, nós vamos adiante nesse nosso estudo. Estamos cumprimentando também aqui a nossa Sueli Maria, né? Sueli Maria, que é da Silva e Silva, né? Eu acho que é a Sueli Maria Silva e Silva que está aí. Né? Boa noite, noite abençoada para todos nós. Ela está desejando também. Então, essas variáveis, as variáveis do sentimento, né? As variáveis do sentimento, elas são baseadas nas crenças que as pessoas têm. Chegou agora também Elane Santana, está aí conosco, boa noite. Então, a gente respeitando as variáveis que são aceitas pelas criaturas, que são muitas, né? Às vezes há uma variação enorme de variáveis aceitas pelas criaturas, né? No sentido da religião. E esses 3 pilares, eles estão em todas essas vertentes, todas elas, os 3 pilares, são esses pilares porque são eles que sustentam a sociedade, né? E são fatores fundamentais para que a gente possa, de fato, iniciar o processo da apropriação da felicidade possível enquanto a gente está aqui encarnado.
E são esses fatores de felicidade, baseados nesses três pilares: Deus, sobrevivência da alma e a prática do bem a si próprio e aos demais, né? Isso aí são fatores, né, que provêm do mundo espiritual e os quais vão, assim, como que costurando o tecido social, né? A grande teia da vida, como temos visto, por exemplo, isso acontece na filosofia, acontece na ciência e também acontece na religião, né? Então nós temos aí a nossa também, a Estela Esteves também já conosco aí. Boa noite, seja bem-vindo. É, a Leia Brum está fazendo um comentário dizendo que certa vez perguntaram para ela se ela era feliz. Acabei fazendo um pequeno poema que termina assim: felicidade não se ganha nem se perde. Ela está dentro da gente, feita uma semente que sempre teve raiz. Muito bem. Você encontrou na poesia uma forma de dizer exatamente isso. Ela está correta, porque a felicidade não é nem isso nem aquilo. A felicidade ela está dentro da pessoa. Ninguém vai ser feliz por causa disso ou por causa daquilo, né? Então, a gente vai ter que respeitar as variáveis aceitas pelas criaturas, né? Que são imensas, elas, e que vão, vamos dizer assim, sendo desenvolvidas dentro desses fatores que a gente já falou aqui, que são através da filosofia, da ciência e da religião, né? Então, desses pilares que nasceram por desdobramento dos diversos cultos e crenças religiosas, que foram se multiplicando. De acordo com o quê? De acordo com o processo evolutivo de cada criatura, porque existem tantas vertentes desse conhecimento, dessa alavanca que é a religião, quanto são os processos evolutivos das criaturas. Quer dizer, cada criatura pertence a um grupo de crença, vamos supor, né? Qualquer grupo, uma denominação qualquer, não vou citar nenhuma aqui, para não ser, não ser descortês com as outras. Mas cada pessoa vai sentir diferente, porque o sentimento individual é diferente de pessoa para pessoa. E como ninguém pode ser feliz sozinho, não há possibilidade de viver sozinho. A gente precisa sempre usar essa ferramenta, essa ideia, essa maneira de sentir, né, esse sentimento, sempre voltado para acolher os demais criaturas que caminham conosco, né? Porque ninguém pode ser feliz sozinho. Até já tem uma música, aliás, até acho que é um samba, que diz que ninguém pode ser feliz sozinho. A música pop aí que fala isso, né? Então, esses pilares vão alicerçando o encontro das pessoas umas com as outras, né? Aí agora temos aqui um companheiro aqui, o Wilson Ramos aí, né? Dando boa noite também. É Wilson, né? Wilson Ramos, dando boa noite para nós também. Então, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente tem uma verdadeira escravidão moderna, porque o homem ele vive meio automatizado pelas informações. Aliás, nós estamos vivendo, o momento que vivemos hoje é o momento da informação. Isso não temos nenhuma dúvida disso, né? A informação é que domina toda a questão da nossa vida, no sentido geral. A mídia, a televisão, rádio, cinema, né? Antes eram os jornais, que agora quase não estão mais sendo publicados, a não ser de forma, vamos dizer assim, não física, não é?
E aí você vai ver que na internet, todas essas coisas, as mídias vão comandando as criaturas e oferecendo de uma maneira muito clara um tóxico que embriaga as pessoas, no sentido de intoxicando mesmo os sentidos das pessoas. E as pessoas vão ficando numa situação que quase não tem tempo nem lucidez para refletir sobre o que está recebendo, sobre aquilo que está consumindo, na grandeza de que pois ela própria se constitui, ela vai se apequenando, vai se perturbando pelas paixões, às quais vai se entregando por ação dessas informações que vão devorando a criatura. E nessa rampa escorregadia dessa ilusão da mídia, né, vez por outra, a criatura tenta se agarrar em alguma coisa, se agarrar nas bordas vamos dizer assim, desse resvaladouro que vai arrastando a pessoa, mas raramente a pessoa consegue se levantar, porque as criaturas estão muito dependentes, estão muito fragilizadas para que possam fazer esforços de crescimento íntimo dentro delas. Em vez de viajar para fora para ver o que está acontecendo, aprender, etc., a informação de que vem de fora, a gente devia buscar nos refórios da nossa alma, lá no fundo no íntimo, a nossa valorização de nós próprios, que nós temos omitido isso, temos viajado muito para fora e não viajamos para dentro, para refletir e para encontrar em nós, para atender aquilo que Sócrates dizia: não aprendemos nada, só recordamos. Por quê? Porque está tudo já dentro de nós. Nós temos o elemento necessário para caminhar. Então, essa é a escravidão moderna, né? Mas essa escravidão moderna, ela só toma conta de nós porque há um predomínio da matéria. Então, vamos ver o predomínio da matéria. Porque a gente se acostumou a crer que as conquistas lá da profundidade da alma, que a busca dessas coisas interiores em nós, elas são para depois, são secundárias. Mais tarde eu penso nisso, não quero saber disso agora. Desde que a pessoa possua dinheiro, está com saúde, está bem de vida, tem posição social, tem poder, ela acha que tem os elementos básicos para a aquisição do prazer, já que a felicidade que ela busca é essa felicidade rasteira, né? Que não vai além de tudo quanto fere o sentido e sacia o desejo. Então, a sociedade do desejo, que esse desejo que sacia, então, e que infelizmente, porém, quanto mais a pessoa absorve esse prazer, que vai abrasando o coração dela e vai fazendo com que ela se veja envolvida completamente nessa questão, né? Ela cada vez está mais esfaimada, cada vez está com mais fome, cada vez está mais carente, cada vez o vazio interno vai aumentando e não recebe um alimento que possa nutrir sua alma, fazendo com que a pessoa seja auxiliada na coordenação dos reais interesses pela vida. Qual é o real interesse pela vida? A busca dos conhecimentos espirituais, né? A vida dessa questão que é a verdadeira necessidade que temos. Portanto, há um vazio que não consegue ser preenchido, é impreenchível, entre aquilo que a pessoa busca, aquilo que a pessoa quer, aquilo que ela aspira, e a cota verdadeira daquilo que ela consegue, porque como ela está buscando no lugar errado o elemento necessário para o preenchimento da sua vida, ela começa a passar aperto, começa a não ter o elemento necessário para a sua vida, para a sua maneira verdadeira de poder viver melhor, de
porque fica só na periferia, só naquilo que parece que é muito bom, mas que leva a um engano muito grande. Então, a pessoa fica desamparada interiormente, porque as religiões, a fé que é imposta às pessoas, não oferece subsídio lógico e não oferece subsídio real, né, material, no sentido material, no sentido espiritual, quer dizer, no sentido que possa ser verdadeiramente substancioso, né? E a pessoa fica só naquela coisa da periferia, nas cerimônias complexas, de cunho meramente social, são o batizado, o casamento, são as cerimônias complexas de cunho meramente social, que objetivam apenas a promoção do ego, em detrimento do eu verdadeiro, do eu real, né? Do eu que realmente precisa ser cuidado, o eu profundo, né? Aí chegou aqui agora a Eleni Pio, também dando boa noite para todos, boa noite para ela também. Então, essa questão vai fazendo com que o indivíduo vai se afastando do psiquismo divino, que é a origem nossa. A nossa origem está no psiquismo divino. Mas, além de ser a nossa origem, é também a nossa meta. Quer dizer, é a origem, é o alfa e também é o ômega. É da onde viemos e para onde deveremos retornar com o nosso esforço. E o que acontece? A pessoa, como ela está fora da origem e fora da meta, ela vai ficando agnóstica. Não obstante, ela está numa religião. Mas a pessoa não é agnóstica, ela acredita na religião tal, na YZ. Gente, ela está na religião, mas a religião não está nela, né? E ela fica apenas ali formalmente vinculado a uma doutrina qualquer, uma seita, que vai oferecer para ela mais contribuição para a vaidade dela. E para tentar agradar, ou para tentar agradar aqueles que são os seres que dominam aquele nicho vamos dizer assim, aquele nicho de cerimônias complexas na qual ela está envolvida, né? E ela fica só preocupada com os recursos transitórios, que servem apenas para valorizar a personalidade, quer dizer, o personalismo da criatura, e não a sua individualidade, né? Isso aí é um engano da fé. A fé fica como que enganada. Então, essa é a ideia, né? Então, esse materialismo leva ao engano da fé e vai produzir os conflitos interiores, né? A pessoa acaba se refugiando nesses conflitos que ela não quer tratar, não quer vivenciar, mesmo aquelas que buscam os tratamentos na base da psicanálise, da psicoterapia, da psicologia de base analítica, a psicologia espiritualista e outras vertentes, ela continua dissimulando a realidade e vai se debatendo nas fugas que ela busca para se esconder e vai produzindo um exibicionismo e uma luxúria, uma soberba, porque ela estava jogando um jogo que é de um campeonato da extravagância. As pessoas estão vendo agora isso aí no próprio movimento aí que estão fazendo do governo, pessoas do governo que fazendo coisas extravagantes, coisas que não tem necessidade, gastanças exageradas, luxos exagerados. Para que isso? E com o dinheiro que não é deles, né? Também tem esse detalhe. Mas isso aqui não vem ao caso, não é disso que a gente quer tratar. A gente só está dando esse exemplo. Então a pessoa vai ficando extravagante, vai ficando para dentro, vai ficando irritada, vai ficando insatisfeita e vai ficando atormentada.
E ela acaba entrando numa espécie de túnel da vida, né? Pelo qual ela vai andando, cheio de sombras, num lugar que ela pisa, que escorrega, que ela não tem um pé firme num lugar, num ponto, e parece que ela não tem alternativa de mudar o comportamento, qual se fosse uma correnteza que arrasta a pessoa irresistivelmente rumo a alguma coisa que ela não sabe bem o que é, o desconhecido, né? Aí a pessoa começa a ficar assustada, vem o medo, aí começa as desconfianças, começa o ciúme, o vazio existencial que vai consumindo a pessoa e levando ela para os grandes movimentos de massa, os movimentos de massa que é pão e circo, que é as coisas que têm sido oferecidas às criaturas, né? Esses grandes movimentos de massa, né, eles invariavelmente vão repetir os espetáculos romanos, em que o César romano oferecia divertimento e desviava a mente das pessoas dos objetivos existenciais. É como se fosse um tóxico, um ópio, uma substância que levava à alucinação, um alucinógeno, né? E proporcionava prazer e esquecimento momentâneo, aquilo que hoje a gente chama de cortina de fumaça. Faz uma cortina de fumaça para ninguém ver o que de fato é importante ver. Nós estamos aqui querendo tratar apenas do problema pessoal de cada um de nós. Quer dizer, a gente a fazer a avaliação pessoal de cada um de per si, para que a gente possa despertar numa situação elevada, e não para despertar depois, mais tarde, num maior desespero ainda do que a gente já estava. Porque esse movimento de massa, que variavelmente repete o espetáculo do ciclo romano, acabam conduzindo o indivíduo a buscar situações que são, no final das contas, desesperadoras. É preciso, entretanto, que a gente recorde, que a gente vá recordar que, se no tempo de César era o circo que era oferecido às criaturas, mas o César dava também o pão, o que na atualidade não é bem assim, né? Ainda, embora, apesar de que ainda hoje se oferece às pessoas muitas esmolas que não teria necessidade de dar à pessoa se desse honra, glória, bom salário e boa, vamos dizer assim, bom estímulo para que a pessoa fosse produtiva e fosse proativa e desenvolvesse atividades que poderiam ser construtivas para a sua vida. Então, a pessoa é brindada apenas pelo ardor dos desejos, e aí vem os trejeitos da vulgaridade, as dancinhas, e isso e aquilo, e alimento mesmo para a alma, que é o importante, não vem. Aí, então, o que a gente vai verificar é que nos dias de hoje, tanto os homens, as mulheres e as próprias crianças estão desassistidas, estão carentes de amor, estão carentes de respeito, estão carentes de dignificação, estão com seus sentimentos desprezados e que se fazem verdadeiros pastos para a sensualidade, para o desperdício, para o abandono delas próprias. As pessoas não têm objetivos construtivos para os seus ideais, e isso afasta a criatura exatamente da busca dessa coisa maravilhosa da qual nós estamos tentando tratar aqui, que é a felicidade possível, né? Então, as pessoas se abandonam a si mesmas e buscam soluções que parecem para eles mais compatíveis com a hora grave que a gente está passando, reconhecendo a duras penas, depois que sofre muito, que às vezes perde muito tempo e que se acorda para a realidade, né? E vai ver que encontrou uma equação que seria
resolvida se ela entendesse que ela que ela é um ser espiritual. O espírito que ela é, o espírito que nós somos é que é a solução para essa questão que nós ainda não sabemos, nós não sabemos ainda resolver, né? O conhecimento do espírito, né? O conhecimento do espírito como realidade básica da existência orgânica é que pode facultar o entendimento dos objetivos que a gente deveria buscar durante a nossa encarnação, durante essa vida que nós estamos vivendo. Essa é uma etapa necessária para o processo de evolução, por cujo meio vão aparecendo em nós os germes da sabedoria, os germes do amor, os germes da compreensão, os germes do perdão, do entendimento, da fraternidade. E essa é uma das tarefas que a psicologia espiritual deveria buscar, né, como ponte entre as notáveis contribuições dos estudos antigos, dos eminentes psicólogos, o Freud, o Jung e tantos outros, oferecendo-lhes uma ponte com o pensamento espiritual, um pensamento que a gente chama de espiritista, que ilumina os desvãos, os abismos do inconsciente individual e coletivo, os arquétipos, os impulsos, as tendências, os conflitos, os tormentos, as aspirações da busca pela beleza, do ideal, da busca do que é bonito, do que é belo, do que é nobre, buscar a plenitude, como decorrência das conquistas mais íntimas que cada um de nós poderia encontrar na sua larga escalada na vida que a gente retorna, que é a vida reencarnacionista, a vida que a gente está sempre saindo da vida e voltando na vida, porque a vida continua e na sua plenitude durante muito tempo. Então, a descoberta do mundo espiritual e do ser espiritual, que é a descoberta do espírito, felizmente, hoje, já brilha uma luz meridiana nas sombras antigas das propostas psicológicas, graças ao advento da psicologia transpessoal, que é um alerta para que a gente possa compreender o ser humano como um ser integral, ou seja, um ser que tem corpo, um ser que é um ser espiritual e que tem um corpo espiritual, que também é o corpo que adoece, que acaba fazendo a doença no corpo físico. A descoberta do espírito, ela alarga os horizontes existenciais. E nós vamos, assim, encerrando nesse trabalho de hoje, mas nós vamos continuar nesse assunto, porque esse assunto é um assunto que, como dizia um amigo meu de Portugal, é um assunto para mais de metro. Nós precisamos ainda estudá-lo com muitos detalhes e nós vamos trazer na próxima sexta-feira a complementação desse tema, a partir da questão dessa última frase que eu mostrei aqui nesse diapositivo. A descoberta do espírito alarga os horizontes existenciais e dá a nós a condição de, mesmo a gente estando doente, estando com idade, estando com alterações, estando passando por dificuldades, da gente encontrar na vida uma bênção de se sentir feliz, de se sentir equilibrado, de se sentir pleno, de se sentir contribuindo para a ajuda de todos. E essas pessoas que ainda não estão imbuídas desse sentimento possam despertar, encontrar esse caminho para que possam se desfazer das questões menos nobres, que ainda ocupam demais o nosso tempo, e dar um esforço maior para que nós possamos
fazer com que a nossa vida espiritual se torne verdadeiramente mais densa, mais plena, mais realizadora e mais compensadora dos esforços que pretendemos estar fazendo. Que não são muitos, os esforços são pequenos. Como Jesus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, o jugo é leve, né? O peso não é pesado, e o jugo é suave também. O jugo é suave, o peso é leve. Então, nós podemos aprender com ele para ter descanso na nossa alma. O que é o descanso da nossa alma? É a gente viver com plenitude, viver com alegria, viver com boa vontade, satisfeito, porque não tem muita coisa para a gente encontrar tanto problema assim. A gente vai... A vida ela é construída para ser tudo harmonioso e belo, saúde, equilíbrio, bem-estar, mas a gente faz tudo para destruir isso, para usar a coisa de maneira errônea, né? Primitiva, ainda presa nas coisas do passado, as coisas de antanho, e fazendo com que nós nos sintamos ainda não plenamente realizados, porque a gente não sabe ainda valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado. E valorizamos coisas que não têm valor algum. Muita paz, que Deus nos abençoe, e eu espero vocês sexta-feira para a gente dar continuidade nesse tema. E eu agradeço aí a Léa Brum, que é muito minha amiga, dizendo que são os maravilhosos ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles, que com muito carinho nos concede essa possibilidade de nos apropriarmos dos conhecimentos que ela nos transmite. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, nos ampare e nos dê força para continuarmos a nossa jornada. Que assim seja.